Na tradição alemã, então, o filósofo ele estudava a transcendentalidade dos valores jurídicos, ou os valores jurídicos em si mesmo. Já o sociólogo, ele indagava se essas leis que regiam a estrutura humana, se eles condiziam ao processo jurídico e aos fatos da realidade, e se isso condizia ao próprio direito. Por exemplo, será que uma lei proibindo comer bolinha de gude, isso faz sentido na realidade? Você já viu alguém que é viciado em comer bolinha de gude? Que eu saiba, eu nunca vi, mas eu acredito que seja uma minoria. No hospital psiquiátrico, talvez. Exato. Um ou outro. Mas uma outra é minoria. Então não faz sentido você, sei lá, passar uma lei proibindo comer bolinha de gude. Vai ser uma minoria da minoria. Isso não faz sentido na realidade como um todo. A galera não vai sair comendo bolinha de gude como se não houvesse amanhã. Agora, se proibir um dar um tiro na cabeça do outro, beleza. Faz bem mais sentido do que proibir comer bolinha de gude. E o jurista, ele cabe a análise do direito enquanto a realidade impregnada de significações normativas. Ou seja, a aplicação desse direito na jurisprudência e nos casos do dia a dia, como isso é feito, é o jurista que vai analisar isso. Mas isso implica, na sua interpretação pelo menos, isso implica indiretamente que a lei é situacional, porque interpretando, é lógico que foi só um exemplo, né? Mas se você falar da diferença entre uma lei proibindo comer bolinha de gude ou comer bolinha de gude em excesso, tem outras diferenças entre ela e a lei que te proíbe dar tiro na cabeça dos outros, né? Até porque, na verdade, a lei também não te proíbe dar tiro na cabeça dos outros, especificamente falando. É mais abstrato que isso. Mas o ponto é, você acha que nesse sentido só existe lei enquanto há a necessidade delas fazer presente? Tipo, se as pessoas não se matassem, não haveria sentido em estabelecer isso como uma norma? Eu acho que a minha resposta é como eu sempre usava na faculdade, depende. Ufa! Porque, por exemplo, o Clóvis de Barros, ele faz uma síntese muito boa do que seria a ética. Acho esse exemplo muito legal, eu sempre uso ele. Por exemplo, você vai para uma... Você acabou de entrar numa faculdade, você vai numa república. O cara que mora lá gosta de fazer festa pra caralho e você quer estudar. Vocês dois conversam e combinam. Putz, cara, eu preciso estudar e você quer festejar. Então vamos combinar assim. A gente vai viver no mesmo lugar, você pode festejar até tal hora e eu não te encho o saco, e depois de tal hora você não faz barulho e a gente não briga depois. Beleza. Os dois acordaram isso, são dois seres racionais, eles criaram regras de convivência entre eles. Eu acho que essas regras de convivência elas podem variar bastante de lugar para lugar. E uma coisa que ilustra bastante isso é no caso de algumas aldeias de índios. Não estou colocando nenhum juiz, pelo amor Epa! de Deus, que eles pegam crianças que têm deficiência e matam. Sei lá, deixa pra morrer, taca num buraco, alguma coisa assim. Existem sociedades que isso é um absurdo. Na nossa, por exemplo, eu acredito que o homem médio, tanto liberal médio também, ele não ia aceitar isso de bom grado. Literalmente. Agora, ou em algumas outras sociedades que fazem isso, eles não veem problema nenhum disso. E eu acho difícil você querer dizer que o direito a lei, ela seria algo
como que eu posso dizer isso? Algo imutável para todas as sociedades e ela tem que ser flexível ao menos em algumas partes dela. E eu não sei responder se todas as sociedades elas teriam uma lei ou não. Eu acho que isso depende muito de como a cultura dessa sociedade pode ser construída, a história dessa sociedade. O Real, ele, inclusive, ele discute um pouco disso quando ele discute da questão do fato-valor norma, que ele é como se fosse um círculo e um implica no outro e um afeta o outro. E eu acho que isso se identifica bastante nesse quesito. É difícil você querer dizer que a lei ela seria, entre aspas, igual para todos, em todas as sociedades nesse sentido. Não levando em consideração a história daquela sociedade, a cultura daquela sociedade. Eu acho que são muitas variáveis para chegar numa conclusão. Eu não sei se eu respondi muito essa pergunta. Não, respondeu igual um corno, né? Não, mentira. Você deu o tipo de resposta que eu geralmente dou também. Não, relaxa, mano. Você respondeu que nem um cara do direito. É. Então, tipo. É que a resposta do cara de direito geralmente é uma bosta. O cara começou falando, então, não sei. Daí é a sua interpretação, cara. É difícil responder isso partindo de uma certeza. É porque analisando de forma. Tipo, o livro já é bastante abstrato, né? Então eu assumo que seja. A maioria das pessoas, né, mesmo que gostam de pensar a respeito, sei lá, de direito, o liberal médio, vamos colocar assim, vai ter uma dificuldade muito grande de separar direito de ética. Bastante. E eu entendo essa dificuldade no sentido de que não tem, tipo, se o direito em algum sentido é prescrição ou aplicação, ou prescrição e aplicação de norma, é muito esquisito você fazer um estudo simplesmente descritivo sobre uma matéria que é essencialmente normativa, né? Porque se ele Sim. prescreve aplicar normas, né? Mas isso posto, ao mesmo tempo, se você vai fazer um discurso essencialmente normativo sobre o direito, você fica muito limitado no sentido de você dizer, por exemplo, você citou os povos indígenas, é evidente que pra gente dizer que eles têm um código legal é um stretch grande, né? Mas, ao mesmo tempo, seria absurdo dizer que eles não têm um determinado código de conduta. Sim. Eles criam as regras. Exato. Tipo, regra tem. Aí é discutível até que ponto isso significa que tem direito, até que ponto isso significa que não tem direito. A minha opinião é de que não necessariamente o direito te proíbe de jogar criança na vala, tipo, o direito sozinho. Tipo, o direito naturalmente faz isso. Que o Vai direito precisar naturalmente de alguém para aplicar a sanção. Vai precisar de alguém para interpretar e para considerar que isso é uma regra e tal. Mas, ao mesmo tempo, a minha impressão é de que sociedades em que você consegue... sociedades que evoluem... Ó, aspas aqui. Muitas aspas. Muitas aspas. Sociedades que evoluem rumo a um código legal escrito tendem... Ou melhor, não vou nem dizer... Sociedades que transicionaram... Estou falando de fatos da realidade. Sociedades que transicionaram a um código legal escrito tendem a abandonar práticas do gênero sacrifício humano e deixar velho pra morrer, esse tipo de coisa. Eu tendo a discordar um pouquinho desse ponto em específico, porque eu me arriscaria a dizer que você só abstrairia mais ao esse deixar morrer. Eu boto fé pra caralho. Isso é meio Foucault das ideias. Tipo, não vai ser você mais matando diretamente o velhinho. Você vai botar uma fila de indivíduos no meio
Pra você não ser mais o cara que vai fazer aquilo diretamente, mas indiretamente ou de alguma maneira você vai acabar contribuindo em alguns casos. Mas entra a questão da eticidade entre você fazer algo por omissão ou você ativamente matar velho, né? Sim, sim, sim. Tipo, se o velho não consegue se sustentar e morrer de fome, é culpa da sociedade? Altamente discutível. Mas bom, ilustra bem também como acho que um ponto, querendo ou não, acaba desaguando no outro. Né? E não tem como fazer uma análise unidimensional de fato da questão.